o Joel Goldsmith, ele escreve um livro, né, que é falando das suas experiências no mundo espiritual. Então, ele se tornou um grande curador, e ele está passando essa experiência de vida no livro que ele escreveu há uns 20 anos atrás. E Roden, agora, na sua 10ª edição, traduz em português a história dele. Então, aquele que não, como eu falei, aquele que não tem o livro, que não conseguiu, a Cris tem em PDF. Então, pode mandar para vocês, que é interessante vocês lerem para conhecerem de mais perto essa vida dele, essa brilhante carreira dele de curador. E ele, no seu início, né, ele chama atenção numa coisa muito interessante, né? Ele fala: o mundo não tem necessidade de uma nova religião, nem de uma nova filosofia. Ele tem a necessidade do homem se renovar. Então, por que ele está falando isso? Porque há mais de 5.000 anos, quando o homem começou a habitar esse planeta, se criam filosofias, se criam religiões, se criam crenças para ajudar o homem, né, na sua expansão espiritual. E se percebe que o homem continua patinando da mesma forma. Então, vem Roden agora e coloca que não há necessidade mais de filosofias e nem de crenças, religiões. O que precisa é o homem, né, entender o que ele veio fazer aqui, nesse planeta. Então, eu fiz um desenho aqui, mas ele está muito longe, mas dá para perceber, no mínimo, as ondas que existem aqui no quadro. Aqui nós temos uma onda maior e aqui nós temos uma onda menor. Aqueles que puderem ter uma ideia, a onda menor está em azul e a onda vermelha está mais alta. Então, eles chamam de dualidade. Hoje, o homem, ele vive na dualidade, né? Inconscientemente, ele vai vivendo a sua vida, achando e desachando do que acontece. E na dualidade, o que diz? A dualidade é a habilidade de aliar ambas as coisas, saber equilibrar as nossas crenças e convicções com as nossas experiências. Desde pequenos aprendemos a enfrentar as coisas com polaridade. Olha que coisa interessante, né? Talvez a gente não tenha percebido que, desde criança, nós somos ensinados a entender o que é o quente e o que é o frio, o amor, o ódio, a esperança e a desesperança. E o homem sempre vive nessa polaridade. Ele não tem um pensamento linear, ele não consegue ter um pensamento linear, porque ele vive nessa energia hipnótica que domina esse planeta. Então, toda hora ele está passando para baixo e para cima. E Roden, ele chama a atenção, assim como o João Goldsmith, que essa linear aqui é a energia vital. E essa energia vital é que dá sustentação aos processos de plenitude divina. Isto é, o equilíbrio físico, mental, moral e financeiro. Muitas vezes as pessoas, nesse mundo espiritual, vamos generalizar, pensam que a parte financeira não tem importância. E ela tem importância, sim. A parte financeira faz parte da estrutura do homem nesse planeta. Então, na primeira vez que nós apresentamos, né, na primeira apresentação, nós falamos das duas colunas, a coluna da saúde e a coluna do dinheiro. O homem busca a saúde e busca também o dinheiro. Desequilibrou essas duas colunas, o homem já entra nesse espaço aqui. Então, ele deixa, ou ele se identifica com as coisas do mundo.
E aí, se tiver uma onda de alguém falando, ou de um povo falando sobre algum acontecimento, se você perceber, você já começa a falar sobre ele, porque você já está nessa onda aqui. Então, sem perceber, você já começa a falar sobre desgraças ou até coisas potencializadas. Só que cada vez que você pensa, vamos colocar amor aqui, né? Ah, eu quero ter amor, eu sou uma pessoa amorosa, você está alimentando inconscientemente o ódio, porque o ódio faz parte dessa energia também, né? Como diz o Joel Goldsmith, né? Que vai circular hoje no planeta. Essa energia é a estrutura que há no planeta desde quando o homem se estabeleceu aqui. E se nós fizermos uma reflexão de nossas vidas, a gente passa exatamente aqui, né? Hoje estamos contentes, amanhã estamos tristes, hoje amamos, amanhã desamamos, hoje a nossa família é maravilhosa, amanhã ela já não é. Se sair alguma notícia na televisão que um pai judiou de uma criança, nós já começamos a entrar na onda dessa notícia e começamos a achar que todos os pais, então, maltratam as crianças. E nisso, a sua energia vital, que é a energia que é o que nos se sustenta, né? Ela vai embora. Então, o que essa energia que oscila, né? Hipnótica, como é chamada, ela vive? Ela vive do nosso descontrole. Cada vez que nós nos descontrolamos, nós estamos exatamente perdendo a nossa energia para eles. E aí gera em nós a doença. Aí perguntamos, por que estamos doentes? Por que ficamos doentes? Por que a nossa vida não anda? Porque quando nós estamos energeticamente abastecidos e se identificamos com qualquer assunto, que a mídia, ou seja lá, do que for, e entramos nessa onda maior e se desperdiça essa nossa energia que nós temos. Então, muita gente vai à igreja, né, como a Lúcia ela falou da outra vez, mas, de repente, se identifica com alguma coisa que acontece dentro lá da missa, em vez dela recarregar as suas energias, ela vai desperdiçá-la exatamente nesse mundo. Então, essa energia, que é a energia da psique humana, ela é muito forte. Então, sem você perceber, né, ela te leva. E por isso, de repente, você está com dor de cabeça, dor no corpo, as coisas não andam, os negócios financeiros eles não progridem, exatamente porque você está deixando essa onda maior levar o que direito divino é seu. Volto a repetir, como o Joel Goldsmith fala, ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para passar necessidade. Ninguém veio aqui para ter doença. A doença é uma maneira do homem ter as suas experiências. Depende. Experiência para quem? Para ele mesmo? Quem que gosta de ter doença? Então, quando se percebe, você está entrando nessa onda maior. Então, essa é a onda da psique humana. Quando você respira e entende, que é isso que o Joel Goldsmith fala, que não precisa mais de religião e nem criar, né, novas religiões, novas filosofias, é que o homem tem que entender que o que já tem é necessário o suficiente para que ele aprenda a não sair dessa energia. Essa energia é dele, é a energia que ele veio. E essa energia tem toda a composição necessária para que ele tenha uma vida digna e edificante. Então, cada vez que vai lá, como dizem os profetas aí, né? Você busca Deus e amanhã você acorda com algum problema, seja lá o que for, aí você acha ruim. Mas você vai dormir depois que assiste
um programa de um nível energético baixo. O que vai acontecer? Você vai perder a sua energia antes de dormir. E aí você não vai ter um sono que é reparador. Né? Nós já falamos aqui nas reuniões anteriores que o sono é onde você abastece as suas energias cósmicas. Então, o sono tem que ser reparador. Se vocês olharem os médicos, quando você vai lá fazer o consulta, você está doente ou está no hospital, o que ele fala? Você tem que repousar. Então, ele coloca você em repouso, porque ele sabe já que você repousando, você vai recuperar essa sua energia, você vai abastecer, né, o seu corpo dessas energias cósmicas, que essas energias é que fazem com que você tenha uma vida próspera e edificante. Então, tanto o Roden, ele é muito categórico, que essa questão da gente ficar na onda do mundo é muito prejudicial àqueles que buscam, a, a, vamos dizer assim, a sua elevação espiritual. Então, quando você coloca o que é uma elevação espiritual nessa linha de pensamento deles, é você como um todo. Então, você pensar em espiritualidade como só uma energia sobrenatural, vamos assim, você está num grande equívoco. Porque essa energia que foi criada aqui linear é para você viver nesse planeta. Tudo que acontece nesse planeta não tem significado cósmico. Isso não reflete cosmicamente. As energias lá no cosmos são outras. Né? Tudo que você tem aqui é para você viver aqui. Então, precisa entender, né, que não adianta a gente, quando eu for para o céu, aquelas brincadeiras, né? Deus vai ajudar, Deus vai tudo isso, eu vim aqui para pagar minhas contas. Ninguém veio aqui para pagar conta de ninguém. Nós viemos aqui para ter uma vida próspera, edificante em todos os sentidos. Se não está acontecendo, é questão de se respirar, se centrar, se acalmar e verificar onde você está deixando vazar a sua energia. Pode ser com a família, pode ser no trabalho, pode ser nas expectativas que criamos durante a vida, que tudo vai dar certo, mas tudo vai dar certo desde que você se mexa, desde que você faça a sua parte. Esperar que tudo dê certo, né? E, e achar que isso vai ser a grandiosidade da sua vida, pode esperar, e vai esperar muito tempo. Já passou 4.000 anos e o homem continua esperando. Né? Eu peguei algumas frases, né? Muito interessante aqui. Eu tenho muitos amigos, né, que falam assim, olha, eu rezo, vou lá, rezo, passo 3, 4, 5 dias, começa tudo de novo. Eu vou lá, rezo, vou tomar bênção, vou fazer a Eucaristia, tomo passe, enfim, aonde você for. Passa 3, 4 dias, volta a mesma coisa. Então, você já viu alguém falar assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Não é isso que tem esse provérbio? É exatamente por causa disso. E conforme a força que você vai, é a força que você desce. Isso é energia. Então, se você for muito lá para Deus, né, fazer aquelas peregrinações que o pessoal faz, tudo, com certeza, daqui a pouco ele está sofrendo. Por quê? Porque vai consumir a energia dele. Isso aqui não vai levar a nada. O que ele vai levar nada a alguma coisa é você manter essa energia cósmica atuante em você. E para manter a energia cósmica, você simplesmente precisa reconhecer, como diz o Joel Goldsmith aqui, que você é Deus. Me falaram isso aos 40 anos, 50 anos atrás. Eu achei engraçado, né? Porque a gente é criado na nossa mente
que Deus tá lá no céu e nós estamos aqui, grandes sofredores, né? Nós somos, a distância que tem de nós e com Deus é muito grande. Tanto que a oração mais conhecida, né, é o Senhor, né, Pai Nosso que estás no céu, né? E você fica naquela expectativa, mas ele não vai me ver? Pô, eu estou aqui, eu faço tudo, tal, e ele não vai me ver? Por quê? É lógico que não vai me ver, porque ele já está dentro de mim. O que preciso é reconhecer que ele está dentro de mim e fazer com que essas energias cósmicas, que é a energia vital da vida, elas, elas se manifestem. Então, se eu estiver numa situação de saúde, eu me silencio e peço a mim que a minha saúde se manifeste. Eu não vou pedir saúde externamente, porque logo eu estarei indo para o ódio. Eu estou nesse. Toda vez que eu vou em algum lugar pedir saúde, eu estou alimentando o outro lado. Isso que o Joel Goldsmith está dizendo. Então, se você quer saúde, respira fundo, relaxa e se coloque numa postura, né, de receptor dessa energia cósmica. Muitas vezes eu estava brincando com o Demerval, ele está aqui assistindo a gente, eu tenho essa liberdade com ele. Nós estávamos batendo papo, ele falou assim: não, resolvi tomar conta da minha família. Eu falei, Demerval, você vai pôr a sogra onde? Não, como assim? Ué, família é o todo. Família é sogro, genro, cunhado, é tudo aí, né? E a gente riu muito, porque a gente é tão inocente, né? Que a gente faz desejos totalmente incoerentes, né? Em vez da gente desejar, que nós estamos até brincando com ele, a nossa avó queria, por que a gente não deseja ser feliz? Simples assim. Eu quero ser feliz. Quando você pensa que nesse lado, você está nessa energia cósmica, né? Porque a energia cósmica, ela é plena, ela não precisa ficar dualidade. Ah, então eu quero ser uma pessoa boa, ele fica pensando, e ele vai ser uma pessoa, a maldade vai chegar nele, porque ele está nessa dualidade. A partir do momento que ele busca dentro dele, ou de mim, né? A minha saúde, eu sou uma pessoa saúde. Eu não preciso externamente ativar uma energia polarizada para que eu tenha saúde. Eu já sou saudável. Por que que Deus me fez uma pessoa saudável? Por que que eu tenho que pensar que eu sou doente? Por quê? Porque eu fico nessa onda de dualidade. Sai lá a notícia, tem uma pandemia, a pandemia vai nos... Olha, pode até ter, ninguém está dizendo que não há. O que não pode é você entrar na onda da pandemia. Então, a pandemia acontece guerra, pandemia, terremoto, maremoto, isso acontece desde que o mundo é mundo. Isso é a movimentação da Terra. Então, eu aceitar que isso também me causa um desconforto, tem que parar. Porque, por mais que você também se coloque como Deus, sinta Deus em você, sinta uma pessoa plena, os terremotos vão continuar, os maremotos vão continuar, a pobreza vai continuar, a riqueza vai continuar. Por quê? Porque isso faz parte do plano da Terra. E se nós não estamos aqui, não viemos aqui para mudar o plano da Terra, nós viemos aqui para nos transformar. Então, como o Joel Goldsmith está falando aqui, não há mais necessidade de se criar filosofias, religiões, crenças, porque isso já foi tudo criado. O que está precisando é que a gente entenda que isso é um caminho para que a gente possa desenvolver essa felicidade dentro de nós. Então, é a plenitude divina. E a plenitude em todos os sentidos: financeiro, físico, material, amoroso,
sabe? Muitas vezes me perguntaram, pô, você que é um cara espiritualizado, dizem, né? Imagina, você fica viajando para baixo e para cima? Eu falo, ué, Deus me deu a passagem, Deus me deu a oportunidade, por que eu não vou viajar? Eu vou viajar, imagina. Deus me deu a oportunidade de ir no o show, sei lá de quem. Eu vou, porque nós viemos para isso, nós viemos para usufruir de tudo que o planeta ele oferece. Então, quando você tem aqui toda essa mídia, o que nós estamos... Tem coisas boas, muito boas, você vai entender muitas coisas do mundo. Não é assim, isso aqui eu não vou... Não, presta atenção. Então, quando você tem que ter ser uma pessoa seletiva. O que serve para você, o que não serve, se descarta. Não fica procurando saber se serve ou não. Você tem que entender que isso você tem que fazer. Deus não vai ficar lá assim, ô João, acorda aí, isso serve. Ô João, não, João, esse não. Não, João, não, não, não. Deus está tomando conta dele. Você tem que se mexer, você tem que ter o discernimento. A base dessa energia cósmica é o discernimento, são as escolhas. Deus te dá o direito de você escolher. É só isso. Isso ele não tira, ele não mexe, e é o princípio da vida, são as escolhas. Se você escolher ser feliz, é uma escolha sua. O universo vai se mexer para que você seja feliz. Mas tem gente que gosta de tristeza. Nossa, encontro muitos. Você viu tal. Eu falei, mas isso não é problema seu. Imagina. Mas se fosse. E depois a vida não anda. E fica a pessoa reclamando da vida. Por quê? Ela se deixa levar nessa energia da Terra. E a energia cósmica, ela veio para que o homem tivesse vida em todos os sentidos. Eu peguei algumas fases aqui que a gente já ouviu várias vezes, várias vezes. E a uma, que é muito, muito legal, é aquela: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É muito louco, né? Você fala assim, pô, eu vou lá, frequento, ajudo a lavar os banheiros, limpo o chão, tal, rezo, monto um templo dentro de casa, pulo 7 vezes na água, vou levar para emanjar as flores. Nossa, amanhã ele fala assim, pô, meu, que coisa é essa? Se a minha vida, ela não anda. Exatamente por causa disso. Quanto mais você está nessa, a força é igual. Então, precisa prestar atenção. E essa frase é uma frase muito usada, né? Pelas aquelas pessoas que estão nesse circuito aqui. Quanto mais eu rezo, mais assombração. De outro lado, você, quando compartilhar com alguém, você for se aproximar de alguém, for entender, diga-me com que andas, que te direis quem és. Vocês já ouviram falar nisso? Diga-me com que andas, que te direis quem és. Então, quando você for se amigar com alguém, ou quando você for se interar com alguém, ou quando você for ter um relacionamento com alguém, primeiro veja com quem ele anda, veja o que ele pensa, veja o que essa pessoa pode trazer de bom para você. Esse é o verdadeiro relacionamento. Essa ideia que colocam aqui nessa energia, isso aqui, assim, você pode ver assim, o casamento ele começa, tem o seu pique, tudo lindo, aí fica esperando um filho, porque acha que o filho vai dar o upgrade lá no casamento, aí tem o filho, depois vai ter a escola. Eu tô com meu sobrinho lá, que está com um menino de 4 anos, e agora ele foi descobrir que ele vai ter que gastar 38 milhões até a formatura dele. E isso é uma realidade. Ele está em pânico. Ele falou assim, tio, eu não sabia disso. Eu falei, ué, você não parou para pensar? Você tem que parar para pensar. E assim, se você tiver Deus dentro de você, né, ele vai te dar tudo isso. Ele vai te dar todas essas condições. Você não precisa preocupar. A gente se preocupa no dia de amanhã. Como eu vou pagar minhas contas? Não precisa se preocupar.
as contas são pagas. O que não foi resolvido até hoje, que aconteceu com cada um de nós? Tudo foi resolvido. De uma maneira ou outra, tudo foi resolvido. Talvez não fosse aquilo que a gente gostaria que fosse, mas tudo foi resolvido. Então, o universo, ele age instantaneamente, diretamente em nossas vidas. Então, nós temos aqui também, olha que coisa legal, né? O Joel Goldsmith, ele fala que o homem, né, não precisa mais de religião ou filosofia, e que o mundo precisa de cura e renovação. Se cada um de nós, isso eu falo no grupo lá de quarta-feira, tiver um pensamento positivo, nós vamos mover uma energia tal que vai ajudar milhões de pessoas nesse planeta. A gente não tem noção o que é um pensamento positivo. O pensamento positivo tem bilhões de possibilidades do que um pensamento negativo. Por isso que o pensamento negativo, ele não tem consistência. Ele se perde no tempo e no espaço. A verdade tem consistência, a verdade prevalece. Então, já vi vários casos que eles veem assim, olha, pode ver que é uma mentira, porque você fica inventando uma mentira atrás de outra mentira para dar sustentação na mentira. A verdade, na verdade, é única, você só fala uma vez. Então, o que o Joel Goldsmith está colocando aqui, que a verdade vai trazer o homem a cura que ele precisa para o seu mundo interno. E até você fazer a sua tarefa. Ninguém veio aqui nesse planeta à toa. Todos nós viemos para fazer uma tarefa. E aí você vai fazer a sua tarefa dentro de uma harmonia e sucesso. O sucesso é fundamental, né? Para quem busca a espiritualidade de uma forma equilibrada. Se a gente achar as citações lá que foram colocadas, você vai achar Paulo dizendo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa é a pérola de Paulo. Por que ele está falando isso? Olha, eu estou te mostrando aqui. Você tem essas duas energias. O que você quer para você? Ah, você quer brincar de ser feliz? Você pode. Mas se eu fosse você, eu prestaria mais atenção no que está fazendo. Então, Paulo, ele vem lá atrás e já fala isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, você vê que isso está lá atrás e o homem continua nas suas mazelas até nos dias de hoje. Se você colocar Jesus, então, que ele fala assim, ordena para uma mulher adúltera, vá e não peques mais. Veja que coisa interessante. O que quer dizer isso? Jesus não perguntou o que aconteceu, não perguntou o nome dela, nem queria saber. Jesus simplesmente disse a ela: faz e não peques mais. O que ele está colocando essa pessoa? Nessa linha linear. Escolhas. Está mostrando para ela. Você tem escolhas. Se você quiser continuar pecando, então você sabe quais são as consequências do seu pecado. Se você quiser continuar fazendo coisas boas, aspas, né? Você vai ter uma vida próspera e edificante. Então, isso está lá nos livros, nas escrituras. Já dizia o outro lá, sem pensamento, roubar o seu irmão, você já o fez. Então, veja, a coisa é tão sutil que quando você tem ódio de uma pessoa, presta atenção, o ódio não está indo para aquela pessoa, é engano seu. O ódio está vindo para você, porque você está despertando a energia do ódio em você. Não é? Aquela pessoa nem está sabendo o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem essa ideia que quando a gente descarrega as nossas neuroses, né? A gente está prejudicando aquele que a gente está pensando. Isso é um grande engodo. Aquele que está lá nem está sabendo o que está acontecendo. Isso é com todos. Então, cada vez que você
descarrega um ódio, você está se contaminando. E você que vai pagar a conta. Então, não adianta achar que o ódio vai resolver a questão que tem que ser resolvida, porque o ódio faz parte dessa energia de oscilação. Deus não trouxe o ódio para nós. Deus não chegou em nós e falou assim, ó, você vai ter ódio para ter sucesso. Não. Deus diz, você vai ter equilíbrio em sua vida e com esse equilíbrio você vai ser um sucesso, em todos os sentidos. Então, quando eles têm essas citações aqui, há quanto tempo? Se a gente pegar as escrituras, as filosofias, que estão chamando a atenção do homem, para que ele comece a prestar atenção no que ele está fazendo, com ele mesmo. Olha, tudo que nós fizermos, nós não estamos prejudicando ninguém a não ser nós mesmos. Ninguém a não ser nós mesmos. Se nós estamos sentindo ódio de alguém, nós vamos ter esse reflexo dentro de nós. Da mesma maneira, se eu estou sentindo amor por mim, como eu digo sempre, né? Você tem que primeiro gostar de você, aprender a gostar de você. Nós já fizemos muita coisa errada, muitas coisas que hoje a gente faz um reflexo, puta, né? Que coisa que eu fiz, né? Mas era a consciência que você tinha na época. E assim você agiu. Hoje, como diz Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Hoje para-se e você tem o direito de escolha. Se você quiser continuar sentindo ódio, é direito seu, ele não te tira esse direito. Mas depois você não vai reclamar das consequências dessas energias desarmoniosas que vai se manifestar em você. Então, é uma coisa de reflexão, né? Ah, eu tenho um negócio, eu quero sucesso nesse negócio, eu vou todo dia lá, abro meu negócio, mas eu fico esperando a coisa acontecer, e é funcionário, é não sei o quê, tal. Você já está criando um problema antes de abrir o seu negócio. Então, quando você abre um negócio, você já se sente um grande empresário. Nenhum empresário de sucesso abriu o seu negócio pensando no fracasso. Reflita sobre isso. Nenhum homem de sucesso abriu o seu negócio pensando no fracasso. Porque ele sabe que vai ter as situações que ele vai ter que administrar, as pessoas com que ele vai ter que contar, as escolhas que ele vai ter que fazer, mas você já imaginar um negócio tendo fracasso? Então não abre, você vai perder seu tempo, vai perder tempo, dinheiro, espaço, vai ficar frustrado, é pior ainda, né? Então a gente tem que entender que o universo nos trouxe tudo o que precisamos para que tenhamos uma vida equilibrada em todos os sentidos. Estou precisando de dinheiro. Eu viro assim para a turma fala, gente, é assim, eu tenho que pagar as contas, como é que nós vamos fazer? Ah, não sei o que. Olha, gente, é assim, eu tenho que pagar as contas. Eu não sei como que vocês vão resolver, eu tenho que pagar as contas. Eu vou dizer para vocês que eu não estou brincando, não. Isso aí acontece. No mesmo dia, começa a entrar cliente que não estava pagando, paga. É só você botar o universo a atuar a seu favor. Ele fica esperando, você não vai me chamar? Eu estou aqui, eu estou esperando você me chamar. Você não chama. Então, a gente precisa entender que a gente tem que chamar, né? Tem alguém com a mãozinha lá que fala, Cris? Você falou que fala com a turma, não deu para entender quem é a turma. É a turma lá em cima. Eles estão junto com a gente. Meu irmão, olha, eu vou te dizer, tem um grupo com cada um de nós, sabe? Quando nós fizemos o tratado
né, de loucura de vir aqui, a condição é que ele estivesse junto com a gente. Eu não sei se você lembra de um filme de um médico que era espírita, ele morreu, eu não me lembro o nome dele. Nosso Lar. Nosso Lar, tá? Se vocês... pode até assistir esse filme de novo. Você... Hã? André Luiz. André Luiz. Você pode ver que quando ele desce ao planeta para ver a família dele, ele desce junto com alguém. Pode ver isso. É exatamente o que eles estão mostrando. Ninguém volta para cá sozinho, por medida até de segurança. Então, quando nós nascemos, nós temos o famoso anjo da guarda. Vem quando ele cansa da gente, né? Mas tudo bem, vamos lá, a gente bate papo, conversa, incentiva ele de novo, acredita em mim, vai dar certo e tal. Mas ninguém está sozinho nesse planeta. Ninguém. Isso é uma convicção que vocês têm que ter para que essa energia cósmica se manifeste em vocês. Ninguém, assim, veio para esse planeta perdido, né? Ninguém. Pode falar o que vocês quiserem, acontecer o que você quiser, tem sempre alguém do lado para te proteger. Então, isso eu posso falar de vivências, posso falar de... não é teoria, não é diz que me diz, realmente, tem sempre alguém do nosso lado, se está do meu lado, está do lado de todos. Eu não sou diferente de ninguém. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, nos transformar, né? E ajudar as pessoas, então, também a se transformar. Então, não pense que vocês estão sozinhos, não. Vocês estão acompanhados, depende, lógico, das suas escolhas, lembra? Das suas escolhas, vocês vão estar acompanhados de gente boa ou vão estar acompanhados de gente malandra, que existe, viu? Tem um pessoalzinho aí em cima que é malandro. Então, eles aproveitam as suas escolhas de viver nesse mundo e vai te aborrecendo. Vamos brincar com ela lá, né? E vai brincar. Aí, agora, quando você está na linha linear aqui, na linha cósmica, pode ter certeza que todos têm o seu anjo da guarda. Então, quando vocês tiverem oportunidade, faça um silêncio interno, vocês vão ouvir a voz deles. É muito legal. E eles falam, eles me puxam a orelha toda hora. João, não sei o que, fala, pô, mas deixa eu ir. Não, aí você não vai. Não sei. E bota nós na linha de novo. Então, pode ter certeza que esse processo que a gente vive nesse planeta é sensacional, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa de achismo, não é uma coisa, vamos ver se vai dar certo, não. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Cabe a cada um saber aproveitar ou não. Aí é de cada um, tá? Quando diz lá também, né? Sem pensamento, você roubar o seu irmão, você imaginar que está roubando o seu irmão, você já pensou. E olha, e a coisa é tão sutil que você acaba sendo roubado. Olha que loucura. Você está lá, começa a roubar as ideias do seu irmão, começa a roubar a felicidade do seu irmão, começa a roubar toda aquela energia do seu irmão, mas se você roubou, você também vai ser roubado. Então, nós voltamos aqui às escolhas. Preste atenção nas suas escolhas. Se você quer ser feliz, seja feliz. Você vai ajudar as pessoas a serem felizes. Isso é da natureza. Isso é energia cósmica. Isso é sucesso. Podem ter certeza. E olha, o universo é tão generoso, conforme o Albert Schmidt fala, que criaram vários sistemas, né? Para que o homem pudesse se achar nesse planeta. Então, quando você já ouviu falar em astrologia, mapa astral, numerologia, a psicologia espiritual, tarô, enneagrama, são sistemas que foram criados, né, para que o homem pudesse se reconhecer. Então, o homem vai se reconhecer, vai entender quem ele é, e aí ele vai conseguir
chegar em algum momento. Então, todos esses sistemas que foram criados ao longo desses 5.000 anos, né, não foram à toa. Não foi alguém que bateu a cabeça e falou, estou aqui. Não. Foram criados exatamente para alcançar o desejo do homem em busca da sua felicidade. Então, vejam isso. Tudo está na sua escolha. Veja a sua escolha. Tudo está na sua escolha. Se você quer felicidade, seja feliz. Se você quer dinheiro, sinta aquela energia próspera, né? Tem na próxima reunião que a gente for fazer, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar ferramentas para que vocês possam ficar nessa energia cósmica. São afirmações que são feitas hoje, são novas ferramentas, como já o Goldsmith fala, tem que ser criado novas ferramentas para que o homem possa sair desse marasmo. E aí, na próxima terça-feira que a gente for se reunir, daqui 15 dias, eu vou estar falando, então, dessas possibilidades que hoje, né, nós temos acesso para que a gente possa sair desse marasmo de uma forma mais interessante. Só que, como Jesus falou, né, paz na terra aos homens de boa vontade, porque não é uma coisa tranquila, não é uma coisa que você vai aceitar com muita tranquilidade. Mudar nós mesmos, mudar os nossos vícios mentais, é uma coisa que requer muita boa vontade. Por isso, lá atrás, ele já falou, paz na terra aos homens de boa vontade.